Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Panenka. Estou na companhia dos habituais João Blanco e Miguel Rocha e hoje calhou-me a mim ser o moderador e se eu tiver um bocadinho assim mais xuxo, peço já desculpas, mas hoje fui levar a primeira dose da vacina e desde já, acho que falo por todos, apelarmos a todos à vacinação para que possamos ir o mais depressa possível todos ao estádio e não apenas estes 33%. Hoje estamos aqui para falar, não de vacinas, mas de uma coisa que nós ouvimos falar muito no futebol, mas que calhar muitos de nós não compreendem, que é o fair play financeiro. Blanco, o que é isto do fair play financeiro? O Rodrigo está a dizer que pode estar meio xoxo, mas não foi ele que nos últimos 2 dias teve febre por causa da vacina. Mas está bem, vamos a isso. Então, o que é isto do fair play financeiro? Que agora também se anda a falar muito por causa do PSG e estas contratações todas. E pronto, e nos últimos anos tem sempre falado muito também por causa do City, Chelsea, etc. Então, basicamente, é uma regra instituída pela UEFA em 2011, cujo objetivo é prevenir os clubes de gastar mais do que recebem na busca por sucesso desportivo. Ou seja, chegar um investidor a um clube qualquer, ou mesmo não seja um investidor, basicamente o clube andar aí a fazer negócios malucos à procura de troféus que vão dar dinheiro, depois não conquistam os troféus e o clube vai à falência. Também serve para impedir que chegue, lá está, um investidor riquíssimo a um clube e que torne aquilo uma potência mundial em 1 ou 2 temporadas. Porque lá está. E está associado àquele Real Madrid galáctico que contrata Zidane, Fenómeno, Figo, Roberto Carlos, Beckham e tudo o que mexia, que é o que o Rocha tem ali atrás deles, só não contratam um presidente de jeito. E não só este Real Madrid galáctico, como também aquele Real Madrid por exemplo, ali do ano de 2009, que já não era bem os Galácticos, mas no mesmo mercado de transferências, contrata Benzema, Kaká e Ronaldo. Pronto. É algo também importante. Está implícito nestas regras também do fair play financeiro que os clubes não podem ter dívidas em atraso para com nenhuma entidade. Ou seja, os clubes que não cumprirem com isto podem sofrer vários castigos, sendo que podem ser multas, como por exemplo o City teve o ano passado, e que também gerou polémica, porque alguns clubes pediam que fosse mesmo expulso das competições europeias. Portanto, pode ser multas, podem ser impedidos de inscrever jogadores, ou em caso extremo, lá está, serem desqualificados das competições europeias. Pronto, portanto, a regra, o conceito é simples. É um clube não pode gastar mais daquilo que recebem receitas. E essas receitas podem vir lá está, de merchandising, de venda de jogadores, ou até de empresas e contratos de patrocínio. Mas agora é óbvio que o que eu disse gera algumas perguntas, e algumas que são as principais eu vou responder, que é, se os clubes podem ter saldo negativo, basicamente isto é tudo para os clubes não terem saldo negativo, se os clubes já estão a cumprir com o fair play financeiro, mais ou menos. Claro que os clubes podem ter saldo negativo, porque a UEFA admite que o risco é algo que está sempre implicado em qualquer negócio, portanto, obviamente, que é possível ter saldo negativo às vezes. Podem, mas depende da dívida. Portanto, a UEFA, ao criar o fair play financeiro, criou o Comitê de Controlo Financeiro dos clubes da UEFA, que avalia a situação económica dos clubes num período de 3 anos e avalia se a dívida é grave ou não. Logo, um clube pode ter dívidas, mas essas têm de estar controladas, ou tem de haver um plano para as pagar, ou tem de haver garantia que essas dívidas não vão existir durante muito tempo. Agora, uma dúvida que pode surgir muito também ligada ao PSG e ao City, que é se os donos podem injetar dinheiro nos clubes. Podem, mas não de forma 100% livre. Ou seja, estes investimentos dos donos dos clubes têm de ser feitos mediante contratos de patrocínio através das empresas com o qual o clube está relacionado. Portanto, não é basicamente, por exemplo, o FIFA, que vai-se lá ao Financial Budget e mete-se aquilo nos 500 milhões. Não, aquilo é através dos patrocínios dos clubes. Exatamente. Exato, o editor de jogo no FM também é fixe. Basicamente tem de ser legalmente com patrocínio. Ou seja, não se pode injetar dinheiro sem motivo aparente. E caso um clube tenha dívidas e o dono injete dinheiro, esse montante só pode ser utilizado para equilibrar as contas do clube e não para aumentar, por exemplo, o orçamento para transferências. E lá está. Isto é caso o clube tenha dívidas. Caso o clube não tenha, o dinheiro vai para onde o clube bem entender. Óbvio que isto também gera muita polémica, porque lá está, a empresa, se for do dono, vai dar um pouco ao mesmo, porque temos
temos, por exemplo, o PSG a ser patrocinado pela Qatar Sports qualquer coisa, que depois aquilo vai sempre trocando. Mas lá está, os grandes clubes também atraem patrocínios que nada têm a ver com os donos. Como, por exemplo, o PSG é Nike, é Air Jordan, o City acho que também é Nike, se não me engano. E pronto, isto também obviamente que dá muitas mais receitas. E acho que é bom frisar isso, é que muita gente se calhar acha que fair play financeiro é só aquilo que o clube gastou em transferências e salários. Nessa questão dos patrocínios também entra, e foi por causa disso que o City ia sendo expulso das competições em que estava inserido, por causa disso mesmo. E agora até já me estou a adiantar, mas basicamente o City falsificou. Disse que os patrocinadores do City entre 2012 e 2017, acho eu, qualquer coisa deste género, tinham injetado mais dinheiro no clube do que aquilo que na realidade tinham injetado. Foi por causa disso. Portanto, o dinheiro dos patrocinadores, que o Blanco estava a falar, também entra para as contas de fair play financeiro. E o City, neste caso, agora está a ser patrocinado pela Puma, mas mais do que estes patrocinadores de equipamentos, é a Etihad Airways, que aí, essa sim tem ligações ao dono do City. Pois, exatamente. E pronto. E só mesmo para acabar, ou seja, eu pelo menos tinha muita ideia que o fair play financeiro com o clube cada clube não podia gastar mais que X e esse X estava previamente definido. Não. Portanto, isto está dependente das receitas e das despesas de um clube. Portanto, o Porto aí há uns tempos, e o Rocha também vai falar sobre isso, também estava em problemas com o fair play financeiro e tinha uma grande dívida para conseguir colmatar isso. Ou seja, mas lá está, o PSG se calhar pode gastar o quinto ou o sexto mais que o Porto, porque lá está, recebe muito mais. Portanto, enquanto que há clubes que podem gastar se calhar 400 milhões no só mercado de transferências porque as suas receitas o permitem, isto sem quebrar o fair play financeiro, se calhar há clubes que não podem gastar 2 milhões porque têm muitas dívidas. Portanto, isto depende de clube para clube, mas óbvio que também depende um pouco da grandeza do clube, mas, ou seja, não está delimitado que clubes grandes podem gastar isto e clubes pequenos podem gastar isso. Nada disso. Tem tudo a ver com receitas. E pronto. E da teoria é isto. Rocha, que vantagens é que traz o fair play financeiro? Bem, as vantagens diria que pode-se dizer que são também as razões pelas quais a UEFA criou isto do fair play financeiro, que é basicamente uma que engloba tudo, que é impedir os clubes de chegarem a um ponto de não retorno, ou seja, impedirem os clubes de existirem. Um bom exemplo para falar sobre isto, e se quiserem ir ouvir, nós temos um episódio com o Castro, se não me engano, a falar sobre o Leeds, que é um exemplo bastante real, porque eles em 2001 chegaram às meias finais da Champions e em 2004 foram para a terceira divisão inglesa. Tiveram de vender Rio Ferdinand, tiveram de vender o estádio deles, ou seja, isto tudo porque a dívida era tal que não havia capacidade para a comportar e para a pagar. E portanto acabaram por descer à terceira divisão como forma de castigo e tiveram de vender o estádio, principalmente o estádio, é assim o grande acontecimento dessas épocas, para poderem continuar a competir. E portanto, basicamente é essa a grande vantagem do fair play financeiro. E isto também porquê? Porque os clubes, no fundo, não podem ser geridos como empresas e ter apenas o seu foco no lucro. Depois mais à frente já vou falar numa frase na minha sugestão cultural, mas porque basicamente o problema é que os clubes que se focam demasiado na parte desportiva acabam por sofrer muito mais, ou seja, porque se calhar pode ser o caso do Leeds, queria tanta parte desportiva que depois o lucro nem a vê-lo e pelo contrário vem a dívida. E portanto o fair play financeiro acaba por tentar equilibrar aqui as coisas e impor aos clubes certos limites. Claro que clubes que virem isto como uma forma de lucro poderão tirar um pouco de lucro, mas se calhar a parte desportiva é muito mais prejudicada e por isso mesmo é que os clubes não podem ser geridos como empresas. Também o fator adeptos, etc., não iria deixar isso acontecer, supostamente, porque a parte desportiva acaba sempre por ser o mais importante e por isso é que, tal como o Blanco disse,
a UEFA deixa que as equipas tenham dívida. Não deixa é que não as paguem e que ela seja enorme. Mas basicamente é essa a grande vantagem, impedir que os clubes deixem de existir. Bem, eu acho que, se não me engano, o Fair Play financeiro entrou em rigor a partir de 2010, mais ou menos. Se não me engano, acho que... 2011, foi aprovado em 2009, entrou em vigor Aliás, acho que foi na época de 2010, 2011, portanto sim, está certo. Portanto, é algo recente e, a meu ver, foi talvez das coisas mais acertadas que já se criou. Mas eu venho aqui falar-vos das desvantagens, o que eu acho que não há muitas. A verdade é essa, é que esta medida preza pelo bem do clube, porque um clube que se afunda em dívidas vai dar asos a que aconteça isto, como o exemplo do Leeds. Portanto, eu só disser uma desvantagem, que é talvez a que eu encontro, é a impossibilidade da criação de uns Galácticos 2.0, a não ser que seja como o Blanco tem ali, que é 4 jogadores a custo zero, e o Hakimi, sim, a custar dinheiro. Portanto, agora voltar a... Claro que na altura os valores eram outros, naturalmente, mas voltar a criar uns Galácticos hoje em dia vai ser muito mais complicado. O City, em princípio, já trouxe o Grealish, e vamos ver se traz o Harry Kane. Portanto, em termos de desvantagens é esta, é a impossibilidade da criação dos Galácticos. Bem, já fui falando do City, se calhar podemos ir para um exemplo nacional. Rocha, que problemas é que o Porto enfrentou em relação ao fair play financeiro? Bem, isto acaba por ser complicado, mas vamos por pontos. O Porto começou a ser sancionado em 2017 e começou por levar uma multa de 700 mil euros, a retenção de prémios na Champions e a limitação na inscrição de jogadores para provas da UEFA. Isto aconteceu e de certa forma fez com que o Porto também começasse a inscrever mais jovens jogadores da formação, porque esses não entram para os números da inscrição nas provas da UEFA. E portanto, eu fui buscar aqui o balanço a partir de 2011, que foi quando o Fair Play financeiro entrou em vigor. O balanço entre o de mercado, apenas de transferências. Isto porquê? Porque há muita gente também que acha que o mercado se um clube vender mais do que compra, está tudo bem e os clubes estão equilibrados, e pelo contrário, se um clube comprar mais do que vende, está tudo estragado, e também por isso é que se calhar se fala nisto do City ou do Real Madrid ou do PSG, etc. Mas houve até provar que isso não é verdade. Isto porquê? 2011, 2012, o Porto teve um lucro de 2 milhões. 12, 13, 61 milhões. 13, 14, 46 milhões. 14, 15, 42 milhões. 15, 16, 86 milhões. 2016, 2017, um prejuízo de 25 milhões. 2017, 2018, 45 milhões. 2018, 2019, 39 milhões. 2019, 2020, 24 milhões. 2021, 53 milhões. E até agora, nesta janela de transferências, está praticamente equilibrado. Ou seja, o Porto só teve, nestes anos todos, prejuízo um ano, que foi em 2016, 2017, e o fair play financeiro, precisamente, entrou em vigor no Porto em 2017. Portanto, isto no total dá um lucro de 373 milhões. Ou seja, nós, se olhássemos para isto, diríamos que o Porto estava bem. Tem um lucro de 373 milhões. O que é que podemos pedir mais? Mas a verdade é que não é assim. E entramos aqui noutro aspecto, que também vou tentar explicar, mas é um pouco complicado. Que é basicamente o processo de amortizações dos clubes. Vou tentar explicar com números mais ou menos fáceis. Ou seja, um clube contrata um jogador por 10 milhões. Um contrato que dura 5 anos e com o jogador a ganhar 1 milhão por ano. Isto faz com que o valor pelo qual o clube o comprou, neste caso 10 milhões, seja dividido pelos 5 anos, ou seja, 2 milhões anuais, e o salário dele 1 milhão anual. Ou seja, por ano, o clube gasta com esse jogador 3 milhões de euros. Isto é como os clubes fazem o accounted anual. Depois, imaginando que este jogador era vendido por 20 milhões, estes 20 milhões iriam abater já sem o valor, ou seja, se ele, por exemplo, saísse no segundo ano de contrato, o clube
deixava de ter de pagar o salário dele naqueles 3 anos os quais ele não jogou pelo clube e que supostamente teria contrato. Ou seja, no fundo, embora o clube tenha de pagar não o salário, mas o valor da transferência que dividiu por esses 5 anos, há de certa forma um improvement, ou seja, uma melhoria no lucro anual do clube, porque eles estavam à espera de ter de gastar aquela quantidade no salário do jogador e na transferência, e acabam por não ter de a pagar, e pelo contrário ainda recebem dinheiro por esse jogador. Ou seja, e isto também pode acontecer ao contrário, um jogador que cumpre aos 5 anos e o clube tem de pagar tudo e depois a transferência nem é assim tão boa e portanto acaba por ter ainda prejuízo. E portanto, o que é que eu quero dizer com isto? É que um jogador pode sair por um valor inferior ao que veio, ou seja, um jogador que chega por 10 e que sai por 5, e supostamente o clube tem um prejuízo de 5 milhões, mas depois no relatório de contas do clube anual isto não é bem assim. E é basicamente isso que explica estas contas do Porto. Felizmente, a partir desta época, o Porto e todos os clubes têm 3 anos para supostamente equilibrar as contas, e esses 3 anos acabam precisamente em 2020, acabavam em 2020 e 2021, a época, e portanto espera-se que até ao fim deste ano seja anunciado que o Porto está livre do fair play financeiro. Isto no primeiro semestre desta época, o Porto apresentou um lucro recorde de 34 milhões, e portanto isto também porque entraram as vendas do Danilo e do Alex Telles e do Fábio Silva, ou seja, porque foram todos vendidos depois de 30 de junho, e portanto entram já para este exercício. E portanto, basicamente o que aconteceu no Porto foi o quê? Tivemos a multa, tivemos a retenção de prémios da Champions, tivemos aquele limite na inscrição de jogadores que durou até a época passada, e tivemos de reduzir a dívida, principalmente, que era o que nos estava a sufocar. Nós em 2019, 2020 ainda tivemos um prejuízo de 116 milhões, também muito justificado por causa da pandemia e por não haver bilhetes, etc., museu, loja, tudo. Houve uma queda de 88 milhões nas receitas e, portanto, explica a maior parte deste prejuízo. Mas a partir desta época já está basicamente quase tudo equilibrado e, portanto, o Porto deverá anunciar a saída do fair play financeiro ainda este ano. Blanco, o PSG já teve problemas com o fair play financeiro ou não? Assim, o PSG é um clube que dos últimos anos sempre esteve na órbita daquele tal comitê que eu falei, ou seja, do Comitê de Controlo Financeiro dos Clubes da UEFA. Um clube, e já a UEFA já anunciou este ano também com estas 5 contratações, vai estar sempre em cima, digamos assim. E aliás, assim, onde este comitê atuou mais foi mesmo naquele verão em que o PSG leva Neymar e Mbappé. Obviamente que o valor da transferência de Mbappé se aplica apenas ao ano a seguir, devido àquela marosca que eles fizeram de ser empréstimo de 1 ano e só depois pagar. Dá para fazerem isto que o Rocha estava a falar. Exato. Mas pronto, eu antes de falar mais do PSG de agora, vou dar só um bocadinho de contexto e falar um bocadinho do PSG, da história do PSG como clube. Portanto, mas muito rapidamente, ou seja, o clube foi fundado em 1970 com a junção de 2 clubes, que é o Paris FC e o Stade Saint-Germain. E sim, eles levam como ano de fundação o ano da junção dos clubes, Benfica. É assim que funciona. Pronto, porém, estes 2 clubes, como vocês sabem, o Paris FC é um clube diferente hoje. Estes 2 clubes voltaram-se a separar passado 2 anos. Portanto, continua a existir o PSG, ou seja, o Stade Saint-Germain não voltou a existir, e voltou a existir o Paris FC. Nos anos 80 surgiram os primeiros troféus do clube, mas já está. Nada de ligas, ganharam uma 2ª divisão e 2 taças de França. Depois, nos anos 90, o PSG já ganhava mais algum poderio em França, ganhou 9 títulos nessa década de 90, chegou a 4 semifinais europeias, sendo que conseguiu uma taça das taças em 1996. Neste período estava no clube, por exemplo, Georges Weah, que mais tarde, acho que foi mais tarde, que acho que foi em 98, ganhou uma bola de ouro. Depois, na primeira década do século XXI, o PSG já tinha alguns bons nomes, por exemplo, o Ronaldinho e o português Pauleta, de quem eu vou falar um bocadinho melhor no facto.
Mas ainda assim o PSG ficou-se por 3 taças de França, uma taça da Liga e uma taça Intertoto. Portanto, nada de espetacular e nada de caráter hegemónico como temos atualmente no PSG. Na altura, quem dominava o futebol francês até era o próprio Lyon, que contava, por exemplo, como maior figura o Juninho Pernambucano, que de certeza que já viram livros dele no YouTube e nos Reels e TikToks desta vida, e que pronto, era a estrela da equipe. Porém, a sorte do PSG começou a mudar a partir de 2011, que é o ano em que a Qatar Sports Investments compra o clube. Desde essa altura, o clube conseguiu contratar grandes nomes, como Zlatan, Beckham, Thiago Silva, Cavani e Di Maria, e as 2 maiores contratações da história do futebol, Neymar e Mbappé, na mesma janela de transferências. Desde aí foram 27 títulos, sendo 7 títulos da Liga, e ao longo destes anos o PSG nunca foi declarado culpado de quebrar o fair play financeiro, mas lá está. Este tal comitê está sempre acima do PSG. O PSG consegue planear muito bem quando fazer as transferências e também, lá está, a injeção de dinheiro através das empresas do dono do clube. Ou seja, a UEFA sempre considerou que o PSG gastou menos do que recebia em receitas e essas receitas podiam tanto vir de venda de jogadores, como de merges, como desses tais investimentos. O PSG, agora, aplicado a esta janela de transferências, onde contrata Sérgio Ramos, Messi, Wijnaldum, Hakimi e Donnarumma, apesar de grande parte dessas contratações terem sido a custo zero. Aliás, no total, o valor gasto em transferências são 60 milhões, que é o Hakimi, ponto. Esses 5 jogadores vieram por 60 milhões. Com as contratações que o PSG agora fez, o PSG tem que fazer entrar dinheiro para equilibrar as contas. Portanto, neste momento, e obviamente que isto só entra em vigor, lá está, como eu estava a dizer, no final do semestre, e depois disso, o tal comitê ainda tem de investigar as contas todas. Portanto, se o PSG fosse sancionado, não seria agora de todo. Mas é notório que o PSG tem de fazer entrar dinheiro, até porque os salários também entram para estas contas. Lá está, isso pode ser tanto feito através do aumento de receitas, como através de contratos de patrocínios, ou seja, através daquelas tais injeções de dinheiro. Para tal, a chegada do Messi pode vir a ajudar. Porquê? Porque vende muita merch, não é? E foi algo que eu também escrevi no nosso Twitter. Naqueles 2 dias em que o Messi chega ao PSG e num eles metem aquele vídeo, mas não é bem anunciar e só depois é que anunciam oficialmente e pronto, que o Ronaldo no dia em que chega às Juventus faz 60 milhões em venda de camisolas. O Messi, eu não sei quanto é que vale uma camisola do PSG no site do clube, mas vamos presumir que vale 100 euros. Pronto. Está entre os 90 e 140. Então pronto, se calhar ainda vão fazer mais do que as contas que eu estou aqui a fazer. Mas o Messi vendeu, se não estou enganado, 850 mil camisolas só no primeiro dia. Portanto, Ele não tinha esgotado as camisolas logo no primeiro minuto. num minuto, mas num só dia, e pronto, isso é só no site. A malta depois ainda vai à loja, e há várias lojas físicas do PSG, e etc. E também há lojas da Nike, também. Que a Nike também tem essa vertente de marca de ter várias lojas, onde tem as várias camisolas de vários clubes. Ou seja, presumindo que o preço médio de compra de uma camisola era 100 euros, o Messi no primeiro dia fez 85 milhões. O que ele vai receber de salários ao ano são cerca de 40. Portanto, 2 anos de salários ficaram pagos num dia. Isto lá está. Isto também tem muito a ver com receitas. Isto é Mas tem a ver com... teórico. Também há a porcentagem que vai para o PSG, que eu não tenho bem a certeza qual é, Sim, mas claro, que é isto é inferior. tudo muito teórico, que todo esse dinheiro não vai para o PSG, claro. Também é uma parte vai para a Nike, uma parte vai para a Air Jordan, obviamente que sim. E não sei até que ponto, isso também depende das políticas dos clubes, mas isso, se um jogador vender X camisolas, não sei que porcentagem também vai para o próprio jogador, mas isso são políticas dos clubes. Não sei como é que é essa política no PSG, mas pronto. O sinal que eu quero fazer aqui, mesmo que não pague 2 anos de salário do Messi, é o Messi faz muito dinheiro. E isso é só merchandising. Portanto, bilhetes para jogos ainda vai existir. Agora, pronto, os adeptos já estão a voltar aos estádios, principalmente nos principais nos países que têm as principais ligas da Europa, os adeptos até estão a voltar muito mais rápido que em Portugal. Portanto, vais fazer muito dinheiro. Mesmo portanto, patrocínios que mesmo podem chegar só por terem o Messi na equipa. Sim, até a chegada do Messi, só a chegada do Messi valoriza o clube. Portanto, e também, pronto, depois entramos no mundo do mercado de ações, é que valoriza as ações, etc, etc. Mas pronto, isto resumido é, a chegada do Messi faz dinheiro, bastante. E também, claro, a chegada de Sérgio Ramos, Donnarumma foi o melhor jogador do último europeu, tenho a certeza que vai haver interessados em comprar camisolas deles.
E basicamente é isso. Portanto, PSG neste momento precisa fazer dinheiro, mas ao que tudo indica não será muito difícil fazê-lo. Portanto, isso tudo depende da avaliação desse tal comitê. É que nós esquecemos, ou seja, vemos estes 5 aqui, mas esquecemos lá dentro, ainda estão Neymar, Mbappé, Marquinhos, Kimpembe. Está feito o PSG? Está feito o PSG. O City, agora também posso dar um bocado de contexto como o Blanco deu. O City é um clube que nós conhecemos, só que aquilo que muita gente desconhece é que, ao contrário do que muita gente pensa, que o City só começou a aparecer quando houve o tal investimento em 2008, a verdade é que o City foi fundado em 1880, mas com o nome de Futebol Clube St. Mark's, Westgarten, qualquer coisa assim. E mais tarde, em 1894, Hardwick Association Football Club. Só depois, mais tarde, é que passou a ser Man City. Depois, o City foi ganhando alguns troféus, até mesmo continentais, mas não era propriamente a potência que se conhece hoje. Em 2008, o City pertencia à UK Sports Investments Limited, não sei se é assim que se diz, que era uma empresa controlada por um ex-primeiro-ministro da Tailândia. Mas no dia 1 de setembro de 2008, e isto sim vem o grande investimento, a empresa Abu Dhabi United Group Investment and Development Limited assume o City e injeta logo 200 milhões na primeira época, que o proprietário do clube é o Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, para quem quiser saber, e a partir daí sabemos o que é que deu todo este dinheiro investido no City. A meu ver, ainda não deu aquilo que já se tinha pensado em 2011, que é ganhar a Champions, mas está aí aquilo ou seja, o City ganhou muito mais do que aquilo que tinha ganho antes. Em relação à punição do City, porque o City foi mesmo punido, porque no período entre 2012 e 2016 o clube decidiu inflacionar as receitas de patrocínios em 30%. E, portanto, a UEFA castigou, porque eles tinham dito que tinham tido um lucro de 67,5 milhões em patrocínios, quando na realidade não tiveram nem perto disso, e portanto a UEFA estava em cima deles e não permitiu que... Ou seja, se o City não quisesse ser escolhido de todas as competições, teria de pagar uma multa, que acabou por ser uma multa ridícula, porque o dinheiro que a UEFA pediu acabava por ser aquilo que o dono do City ganhava em apenas um dia. Mas pronto. Portanto, acho que, ou seja, tem de haver mais... É verdade que o City é um clube que mexe muito, muito dinheiro mesmo, tanto na UEFA, tanto na Premier League. Mas, se há sanções para o Porto, tem de haver também para o City. Vamos ver que agora o Porto já está positivo, não para a Covid, para o fair play financeiro. Portanto, vamos ver agora. Rocha, acreditas que esta regra de fair play financeiro vai ter mudanças? Supostamente sim. A verdade é que a UEFA tem como grandes adversários o Manchester City, o PSG e o Chelsea. Precisamente os clubes que têm tido problemas com o fair play financeiro. Até recordo que o Chelsea teve 2 anos sem poder contratar os jogadores. Portanto, mas esta notícia surgiu esta última semana pelo jornal The Times, em que basicamente o que é que aconteceria? A regra acaba por ser simples, os clubes poderiam gastar no máximo em salários 70% da sua receita anual. Isto acaba por ser mesmo a forma de esquema mais fácil do que as regras atuais do fair play financeiro, e basicamente era adotar um teto salarial, tal como acontece na NBA e na NFL, e isto acabaria por ser positivo porque, por exemplo, olhamos para o caso do PSG. Só que nestas contratações só o Hakimi é que custou 60 milhões, se não me engano. Todos os outros foi free agent e portanto o PSG só vai ter
só vai ter que lhes pagar os salários, basicamente. E, portanto, não há valor de transferência, mas há valor do salário. E, portanto, acaba por ser, não havendo valor de transferência, se calhar um bocado desse valor que eles poderiam ter pagado ao clube de onde esse jogador veio, acaba por ir para o salário. E há um aumento dos salários que, com esta nova regra, acabaria por não acontecer. Este teto salarial já existe na La Liga e foi precisamente o que impediu o Messi de ficar no Barcelona. No caso da La Liga, se não me engano, são 90% ou 95% das receitas anuais, e o Barcelona estava com 130 ou lá o que era um absurdo completo. E portanto percebemos que acaba por ser mais rígido, havendo um teto salarial, porque é uma coisa mais clara. E até o Piqué teve de reduzir o salário para poderem inscrever outros jogadores. E portanto é mesmo não dá, não há sequer volta a dar, paga uma multa, e volta tudo ao início, e podem inscrever os jogadores na mesma, mesmo não cumprindo esse teto salarial. Neste caso não. Agora há um senão, que é esta parte da taxa ou do imposto, que é o chamado imposto de luxo, que seria basicamente, se os clubes não cumprissem, teriam de pagar um imposto de luxo. Agora, se é pagar um imposto e seguir e ter 120% das receitas anuais com salários, acaba por ser um pouco ir por dar ao mesmo. A única coisa boa, uma vantagem, mas diria eu a longo prazo, é que este imposto supostamente seria depois redistribuído pela UEFA aos clubes mais pequenos que fizessem parte das competições europeias. Isto a longo prazo poderia acabar por equilibrar um pouco as contas dos clubes mais pequenos e ajudá-los a se calhar chegarem um pouco mais perto dos maiores clubes, ao mesmo tempo em que a UEFA estaria a regular o teto salarial, neste caso a impor o limite de 70%. Lá está, é uma vantagem bastante distante, porque isto, até os clubes realmente acabarem por acumular esses valores, iria demorar. Mas e para isso também era preciso que a UEFA cobrasse mesmo essas multas, que é uma coisa que não tem feito todas as vezes, principalmente nestes últimos anos. Como eu disse... Aos maiores custa sempre passar multas. Pois, exato. Como eu disse, City, PSG e Chelsea já se mostraram contra esta nova regra. O novo modelo ainda vai à discussão, mas se entrar em vigor será em 2022, 2023. Portanto, vamos aguardar mudanças. Até lá, o Blanco vai-nos contando o seu facto. Não até 2023, por favor. Acho que não há... Pronto, por muito que Pedro Paulo tenha sido um excelente avançado, acho que não há coisas para dizer sobre ele até 2023. Portanto, pronto, lá está. O facto que eu trago aqui, que se calhar alguma malta não sabe, é que Pedro Paulo era o melhor marcador do PSG até o investimento da empresa do Qatar, da Qatar Sports Investments, porque a partir daí passou a ser o Zlatan, depois o Cavani, agora já não sei em quem vai, acho que ainda é o Cavani. E pronto, portanto, aqui algumas estatísticas. Ele fez 211 jogos pelo PSG, marcou 109 gols e deu 16 assistências. Pela seleção, em 88 jogos, marcou 47 gols. Portanto, ele juntou-se ao PSG em 2003, saiu em 2008 e não saiu para nenhum clube, retirou-se, acabou a carreira. E pronto, e o que é que ele ganhou? Foi melhor marcador da Liga 1 por 3 vezes, em 2001, 2002, mas ainda não pelo PSG, aí foi pelo Bordeaux. Depois, em 2005, 2006, em 2006, 2007, essas duas pelo PSG, se bem que em 2006, 2007 foi o melhor marcador apenas com 15 gols, mas ainda assim foi o melhor marcador. E pelo PSG ganhou 2 taças de França e uma taça da Liga Francesa, ainda ganhou outra, mas lá está, com o Bordeaux. Portanto, era isto que o PSG ganhava antes de chegar o investimento do Qatar. E pronto, lá está. Contavam com Ronaldinho e Pauleta no plantel e eram eliminados por Boa Vista na Liga Europa, por exemplo. Né? Quando naquela que o Porto ganhou. Só não trouxe esse facto porque esse já tinha sido um facto nosso. E foi até dos primeiros episódios, acho que foi quando falámos do Mourinho contra entre aspas, contra o Guardiola. E pronto.
Não, contra o Vila, era o Porto do Mourinho contra O o Vilas Boas. 2004, 2011. Yeah. Exatamente. Rocha, teu momento cultural. Bem, como disse, ia buscar aqui uma quote deste livro, que é um livro que é o Soccernomics, escrito pelo Simon Cooper e o Stephen Szymanski, em que Tem que ser basicamente... mudado, pá. O quê? O título tem que ser Pois. mudado. Digamos que eles não são europeus, portanto, mas concordo, claramente. Mas basicamente o que é que este livro é? Mostra toda a economia por trás do futebol e basicamente tenta provar 3 pontos, que é porque é que a Inglaterra perde sempre, porque é que Espanha, a Alemanha e Brasil ganham sempre, e porque é que os Estados Unidos, o Japão, a Austrália e talvez até o Iraque estão destinados a serem os reis do futebol. Basicamente é isto que este livro tenta provar, isto tendo sempre por trás a economia, mas deixando aqui uma frase que eles utilizam e que era o que eu estava a falar no início, basicamente diz: quando empresários tentam gerir um clube de futebol como um negócio, não só sofre a componente esportiva como também empresarial. E é basicamente isso. Rodrigo, Posso tentar responder essas 3 perguntas em pouquíssimas palavras. Máximo 5 para cada uma, talvez. A primeira, Inglaterra perde sempre. Cultura perdedora. A segunda, Alemanha, Espanha e... Era mais Brasil. Brasil, cultura vencedora. E a terceira, dinheiro. Pode seguir. Exato. O Iraque não tem assim tanto dinheiro, mas pronto. Eu acho que essa última frase... Petróleo, pá, isto é tudo petróleo. Queres repetir a última frase que disseste? Este livro? A frase. Quando empresários tentam gerir um clube de futebol como negócio, não só sofre a componente esportiva como a empresarial. Portanto, uma bela dica para o presidente do Valência, ou para o dono do Valência. Mas enfim. Bem, o empresário... E para o Vieira. Mas o Vieira metido... é verdade, ele também metia dinheiro para o bolso dele, portanto. O empresário que hoje vos trago, e vem aqui para a época 2011-2012 e 2012-2013, antes de acontecer a transferência deste mesmo jogador, venho aqui trazer Stefan Savic, que está no Atlético desde 2015-2016. Ele começou a sua formação no BSK Borka, da Sérvia, onde depois transferiu para o Partizan, e do Partizan foi para o nosso querido Manchester City, onde na primeira época, ou seja, 2011-2012, realizou 20 jogos, marcou um golo. Na época seguinte, realizou os incríveis um jogo e acabou por ir para a Fiorentina, onde esteve a um bom nível, e acabou por ir para o Atlético, onde já está há cerca de 6, 7 épocas. Portanto, foi assim que o percurso do Savic. Portanto, foi este o episódio. Já sabem, os links para as nossas plataformas estão no nosso Instagram. Finalmente consegui acertar a palavra plataforma. Portanto, têm lá todos os links de acesso. Espero que tenham gostado. Fiquem bem e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está jogado Cristiano Ronaldo, vai para Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo! Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!